Não é justo que se aproveitem do intercâmbio conosco para nos arredarem da regalia de proceder como quisermos. Serão bons amigos, sem dúvida, contudo, na maioria das vezes, fazem-se doces e afáveis para induzir-nos a uma posição de disciplina que não aprovo. Nada de exposições acerca de penas e lágrimas além túmulo de apelos constrangedores a essa ou aquela atitude, ante os princípios de causa e efeito, quais se devêssemos desempenhar o papel de crianças assombradas. Soares. Você, ao que vejo, não percebe que os instrutores espirituais nos guiem para o bem, exclusivamente para o bem. Compreendo que se prova a imortalidade da alma e aceito a necessidade da convicção, mas não justifico advertências e avisos de amigos encarnados ou desencarnados. Se todos dispomos de livre-arbítrio e se a própria doutrina espírita consagra a responsabilidade pessoal, por que motivo os discursos ou escritos de corrigenda ou reprovação? Mota, porém, não esmorecia na sensata argumentação com que se impunha, e replicava, enquanto o ônibus deslizava, célere. Lembre-se de que estamos na Terra, mundo de provas e expiações. Somos na humanidade os membros de uma só família, na obrigação de amparar-nos e defender-nos mutuamente. Em muitas ocasiões, em vez de agirmos com acerto, procedemos à feição de loucos. Ora, nem sempre cumpriremos o dever de solidariedade, oferecendo rosas e caramelos uns aos outros. Companheiro, prestes a afogar-se, é salvo através de um choque providencial. Não. Nesta de escapatória. Acidente é outra coisa. Refiro-me a conselhos que ninguém pede. Onde colocaremos, então, a medicina preventiva e os preceitos da ordem social? Num planeta, qual o nosso, não podemos ignorar o valor da polícia e da imunização. Não me venha com sofismas. Sou contra qualquer palavra da terra ou do mundo espiritual que intente furtar-nos o direito irrestrito à liberdade de ação. Nisso, o veículo parou e a conversa interrompeu-se, porque o avião estava quase a decolar. Mais alguns minutos, e os dois companheiros se achavam a pleno céu, confortavelmente instalados no rumo da capital argentina. Tudo corria às mil maravilhas, quando, à meia da noite, ambos viram certo companheiro de viagem, evidentemente enfermos em momento de insânia, ajustando uma bomba, rente a si próprio, para suicídio espetacular. Foi então que Mota falou para Soares, com excelente lógica. Agora, meu caro, recordemos nosso desacordo e examinemos a prova diante de nós. Tomamos medida contra o vizinho em delírio ou comprometemos, conscientemente, não apenas a nossa vida, como, também a vida de dezenas de passageiros. E não é só. É preciso agir com prudência ou iremos todos pelos ares. Aristeu concordou num sorriso amarelo. É. E enquanto Mota se dirigia, cauteloso, ao comando da nave, para a solução pacífica do problema, foi o próprio Soares quem se abeirou, afetuosamente, do louco e, após identificar-lhe a condição de espírito revoltado, passou a adverti-lo com palavras de brandura e entendimento, chamando-o por irmão. 12. Documento raro. Enquanto agíamos na prestação de socorro a companheiros em prova, horas após enorme desastre em que dezenas de pessoas perderam a existência por afogamento num grande rio, encontrei a folha de anotações de Joaquim Nonato, cuja presença entre os desencarnados me fora apontada por um amigo. Impressionado com a leitura desse curioso documento, empapado de lodo, sinto-me no dever de transcrevê-lo, na íntegra. 2 de janeiro de 1966, estou iniciando o meu trabalho deste ano, decidido a ganhar mais dinheiro. Não renuncio a isso. Voltei ontem à casa do primo Juca e eu vi a mesma cantilena. Duro pensar que ele repete o caso, há 10 anos sem falhar. Coitado. Homem bom, mas crédulo demais. Escutou, no grupo de espíritas que frequenta, algum velhaco interessado em surripiar-me dinheiro e afirmar que só a caridade poderá remover a provação que me espera. Contou-me o pobre Juca que ele mesmo, numa visão, me enxergou em vida passada, na condição de malfeitor, afogando um viajante, alta noite, para roubar-lhe grande fortuna. E acrescentou que o médium da confiança dele confirma isso. Mas não é só. Puseram o nome de minha mãe, morta há 30 anos, nessa história engraçada. Diz o médium que a velha me mandou pedir auxiliar os outros, amparar os necessitados e beneficiar o próximo, tomando a caridade por patrona de minha defesa, assim como alguém, que se encontra complicado em assuntos com a justiça, contrata o apoio de um advogado.
Minha mãe teria dado comunicações rogando para que eu distribua pelo menos a quinta parte do meu dinheiro em boas obras, de modo a evitar grande parte dos meus sofrimentos futuros. O infeliz do Juca ainda tentou persuadir-me que, diante das leis de Deus, é possível resgatar em amor ao próximo as dívidas que nos cabe solver em provação. Boa bola. Meu dinheiro é o que eles querem. Coitado do Juca. Esse caso de avisos é simplesmente o resultado de conversa minha. Há 11 anos, sonhei que estava atirando um homem nas águas de um rio, depois de havê-lo espancado para furtar-lhe a bolsa. Acordei suado, aflito. Fiz a bobagem de contar isso, na loja do Ascânio, em Bom Sucesso, numa roda de amigos e, com certeza, os espíritos tomaram conhecimento de minha imprudência e agora me cercam no intuito de me extorquirem dinheiro. Estão muito enganados. Não darei um tostão a ninguém. Quem gosta de fantasma é criança. O bobo do meu primo ainda me veio explicar que há muita gente sofrendo por aí e que devo ajudar. Essa é boa. Não sou dono do mundo. 4 de fevereiro de 1966, executei a viúva Soares e recebi os 2 milhões que ela teimava em não pagar, alegando as dificuldades em que ficou, depois da morte do marido. Chorou, mas caiu com os cobres. Quando vendi ao casal o lote 16, o homem não me falou que era doente e, afinal, eu não mando na morte. 15 de março de 1966, queixei-me à polícia do velho Cirino Arão. Velho atrevido. Além do débito de 1.500.000 em que está atrasado comigo, desde 4 dias, ainda me insultou, chamando-me pão duro. Mas isso não fica assim, não. Ele será chamado às falas e resolverá o problema. Não perdoarei um vintém. 16 de abril de 1966, Juca telefonou-me, aconselhando para que me lembre da mensagem e visite, em companhia dele, uma casa de órfãos. Simples armadilha. Neguei-me. Não quero encontrar espertalhões. Tenho mais que fazer. Disse-lhe, claramente, que preciso ir hoje a Nova Iguaçu receber os 2 milhões restantes dos 6 lotes que vendi no mês passado. 10 de maio de 1966, executei a lavadeira Ernestine 800.000 cruzeiros. Lastimava-se de que não poderia pagar agora as prestações do terreno que me comprou, porque os 4 filhos adoeceram ao mesmo tempo. Essa gente é um fábula. Na hora de comprar, é promessa, no pagamento, é choradeira. 2 de junho de 1966, fui pessoalmente à cobrança dos 6 milhões que diversos clientes me devem, desde janeiro. Todos pagarão ou acertarão contas com a justiça. 10 de julho de 1966, recebi hoje 4 geladeiras e 2 máquinas de costura para abater débitos atrasados. Tudo em bom estado. Creio que farei 1.200.000, à vista, com esse material. 11 de agosto de 1966, Juca voltou a procurar-me para falar de reencarnações passadas e de beneficência para melhorar a vida. Hoje, não aguentei. Ri na cara dele. Só receberei recados de outro mundo, se algum espírito me ensinar o melhor modo de evitar caloteiros. 14 de setembro de 1966, executei João Serra em 900.000. Sempre a mesma história. Doença e doença. Nada tenho com isso. 20 de outubro de 1966, telefonema de Juca. Quer visitar-me com o médium dos avisos e das caridades. Respondi que não posso recebê-los agora, por estar comprometido numa viagem a São Paulo. Já sei o que procuram. 10 de novembro de 1966, tenho estudado com o meu procurador a melhor maneira de forçar meus devedores ao pagamento dos terrenos que vendi sem maiores garantias. Começarei meus negócios no ano próximo, com nova orientação. Tenho sido idiota. Perco os melhores lucros por excesso de tolerância. Obrigação de quem deve pagar. 20 de dezembro de 1966, apesar da luta, suponho que poderei seguir no mês próximo para São Paulo, a fim de colocar algum dinheiro a juros mais altos, com amigos industriais. Juca me procurou 4 vezes, nas vésperas do Natal, dizendo à empregada que era portador de recados de minha mãe. Já sei. Queria dinheiro para donativos a desocupados e vagabundos. Nada disso. O que é meu, é meu. Aqui terminavam as anotações que li, comovidamente. Em seguida, mergulhamos na corrente espessa do rio em assombrosa cheia. Preso ao barro viscoso do fundo, estava o cadáver disforme de Joaquim Nonato e,
A poucos metros, vimos a pasta dele, começando a perder irremediavelmente na lama o valioso conteúdo de 22 milhões. 13. Perto de Deus. Entre a alma, prestes a reencarnar na terra, e o mensageiro divino travou-se expressivo diálogo. Anjo bom, disse ela, já fiz numerosas romagens no mundo. Cansei-me de prazeres envenenados e posses inúteis. Se posso pedir algo, desejaria agora colocar-me em serviço, perto de Deus, embora deva achar-me entre os homens. Sabes efetivamente a que aspiras? Que responsabilidade procuras? Replicou o interpelado. Quando falam aqueles que servem a vida, perto de Deus, a obra da vida, em torno deles, é perturbada nos mais íntimos mecanismos. Por misericórdia, anjo amigo, dar-me-ás instruções. Conseguirás aceitá-las? Assim espero, com o amparo do Senhor. O céu, então, conceder-te-á o que solicitas. Posso informar-me quanto ao trabalho que me aguarda? Porque estarás mais perto de Deus, conquanto entre os homens, recolherás dos homens o tratamento que eles habitualmente dão a Deus. Como assim? Amarás com todas as fibras de teu espírito, mas ninguém conhecerá, nem te avaliarás reservas de ternura. Viverás abençoando e servindo, qual se carregasses no próprio peito a suprema felicidade e o desespero supremo. Nunca te fartarás de dar e os que te cercarem jamais se fartarão de exigir. Que mais? Dar-te-ão no mundo um nome bendito, como se faz com o Pai Celestial, contudo, qual se faz igualmente até hoje na terra com o Todo Misericordioso, reclamar-se-á tudo de ti, sem que se te dê coisa alguma. Embora detendo o direito de fugir à luz do primeiro lugar nas assembleias humanas, estarás na sombra do último. Nutrirás as criaturas queridas com a essência do próprio sangue, no entanto, serás apartada geralmente de todas elas, como se o mundo esmerasse em te apunhalar o coração. Muitas vezes, serás obrigado a sorrir, engolindo as próprias lágrimas, e conhecerás a verdade com a obrigação de respeitar a mentira. Conquanto venhas a residir no regozijo oculto da vizinhança de Deus, respirarás no fogo invisível do sofrimento. Que mais? Adorarás as outras criaturas para que brilhem nos salões da beleza ou nos torneios da inteligência, entretanto, raras te guardarão na memória, quando erguidas ao fausto do poder ou ao delírio da fama. Produzirás o encanto da paz, todavia, quando os homens se inclinem à guerra, serás impotente para afastar-lhes o impulso homicida. Por isso mesmo, debalde chorarás quando se decidirem ao extermínio uns dos outros, de vez que te acharás perto do Todo Sábio e, por enquanto, o Todo Sábio é o grande anônimo, entre os povos da terra. Que mais? Todas as profissões no planeta são honorificadas com salários correspondentes às tarefas executadas, mas o teu ofício, porque estejas em mais íntima associação com o Eterno e para que não comprometas a obra da divina providência, não terá compensações amoedadas. Outros ceareiros da vinha terrestre serão beneficiados com a determinação de horários especiais, contudo, já que o Supremo Pai serve dia e noite, não disporás de ocasiões para descanso certo, porquanto o amor te colocará em permanente vigília. Não medirás sacrifícios para auxiliar, com absoluto esquecimento de ti, no entanto, verás teu carinho e abnegação apelidados, quase sempre, por fanatismo e loucura. Zelarás pelos outros, mas os outros muito dificilmente se lembrarão de zelar por ti. Farás o pão dos entes amados. Na maioria das circunstâncias, porém, serás a última pessoa a servir-se dos restos da mesa, e, quando o repouso felicite aqueles que te consumirem as horas, velarás, noite adentro, sozinha e esquecida, entre a prece de Deus, e, em razão disso, terás por dever agir com o ilimitado amor com que Deus ama. Anjo bom, disse a alma, em pranto de emoção e esperança, que missão será essa? O emissário divino endereçou-lhe profundo olhar e respondeu num gesto de bênção. Serás mãe. 14. O guia. Necessitando melhorar conhecimentos de orientação, acompanhei um dia de serviço do guardião Aurelino Piva, espírito amigo que desempenha a função de guia comum da senhora Sinésia Camerino, dama culta e distinta, domiciliada em elegante setor do mundo paulista. Cabia-me aprender como ajudar alguém, individualmente, na posição de desencanado. Auxiliar em esforço anônimo, exercer o amor silencioso e desconhecido. Cheguei cedo à residência, cujo pequeno jardim a primavera formoseada. 4 horas da manhã, justamente quando Aureliano preparava as forças de sua protegida para o dia nascente.
Trabalho de humildade e devotamento. Na véspera, Dona Sinésia não estivera tão sóbria ao jantar. Excedera-se em quitutes e licores, mas o amigo espiritual erguia-se em piedosa sentinela e, antes que a senhora reabrisse os olhos no corpo, aplicava-lhe passes de reajuste. É preciso que nossa irmã desperte tão rígida quanto possível, explicou-me. E sorrindo. Um dia tranquilo no corpo físico é uma bênção que devemos enriquecer de harmonia e esperança. Depois de complicada operação magnética, observei que a tutelada se dispunha a movimentar-se, e esperei. 6 horas da manhã. Aurelino formulou uma prece, rogando ao Senhor lhe abençoasse a nova oportunidade de trabalho e tive a ideia de tornar a escutar-lhe as palavras confortadoras. Um dia tranquilo no corpo físico é uma bênção. A senhora acordou e o benfeitor espiritual postou-se ao lado dela, afeição de pai amoroso, falando-lhe dos recursos imensos da vida que estuavam lá fora, como a buscar-lhe o coração para o serviço com alegria. Dona Sinésia ouvia em pensamento e, qual se dialogasse consigo mesma, recusava a mensagem de otimismo e respondeu às benéficas sugestões, resmungando, dia aborrecido, tempo sem graça. Nisso, 2 meninos altercaram, lá dentro, com a empregada. Bate-boca em família. Dona Sinésia não se mexeu. Sabia que os 2 filhos manhosos nada queriam com estudo, nem suportavam qualquer disciplina, mas não deu bola. Aurelino, porém, correu a copa e eu acompanhei. O amigo desencanado apaziguou as crianças e acalmou a servidora da casa, à custa de apelos edificantes. Ajudou os pequenos a encontrarem os cadernos de exercícios escolares que haviam perdido e acompanhou-os até o ônibus. De volta ao interior doméstico, chegou a vez de se amparar o esposo de Dona Sinésia, que deixara o quarto sob grande acesso de tosse. Bronquite velha. Um guardião espiritual, ligado a ele, auxiliava-o, presto. No entanto, Aureliano pensou na tranquilidade de sua protegida e entregou-se à tarefa de colaboração socorrista. Passes, insuflações. O chefe da família estava nervoso, abatido. Aurelino não repousou enquanto não lhe viu o espírito asserenado, diante da empregada, a quem auxiliou de novo, a fim de que o café com a leite fosse servido com carinho e limpeza. Logo após, demandou o grande aposento, em que iniciáramos a tarefa, rogando a Dona Sinésia viesse à copa abençoar o marido com um sorriso de confiança. A dama escutou o convite suplicante, através da intuição, mas ficou absolutamente parada sob os lençóis, e, ouvindo o esposo a pigarrear, na saída, comentou intimamente, não vou com asma, estou farta. 7 horas. Aurelino estugou o passe a fim de sustentar o senhor Camerino, na travessa da rua. Explicou-me que Dona Sinésia precisava de paz e, em razão disso, devia ajudar-lhe o marido com as melhores possibilidades de que dispunha. E, atencioso, deu a ele, na espera da condução, ideias de tolerância e caridade, bom ânimo e fé viva para compreender as suas dificuldades de contador na firma que se vincula. Regressamos a casa. Dona Sinésia em descanso. 8 horas, quando se levantou. Aurelino sugeriu-lhe o desejo de tomar água pura e informou-me de que se esmerava em defendê-la contra intoxicações. Magnetizou o líquido simples, dotando de qualidades terapêuticas especiais. Continuaram serviços e preocupações. Trabalho de proteção para Dona Sinésia, em múltiplas circunstâncias pequeninas suscetíveis de gerar grandes males, apoio à empregada de Dona Sinésia, para que não falhassem minudências na harmonia do lar, remoção de obstáculos a fim de que contratempos não viessem perturbar a calma de Dona Sinésia, socorro incessante às crianças de Dona Sinésia, ao retornarem da escola, cooperação indireta para que Dona Sinésia escolhesse os pratos capazes de lhe assegurarem a necessária euforia orgânica, inspirações adequadas de modo a que Dona Sinésia encontrasse boas leituras, amparo constante ao senhor Camerino, tanto quanto possível, a fim de que Dona Sinésia não se afligisse. Enfim, Dona Sinésia, sem a obrigação de ser agradecida, já que não identificava os benefícios contínuos que recebia, teve um dia admirável, enquanto Aurelino e eu estávamos realmente estafados, não obstante a nossa condição de espíritos sem corpo físico. À noite, porém, justamente quando Aurelino se sentou ao meu lado para 2 dedos de prosa, Dona Sinésia, desatenta, feriu o polegar da mão esquerda com a agulha que manejava para enfeitar um vestido. Bastou isso e a senhora desmandou-se aos gritos. Oh! Meu Deus! Meu Deus! Ninguém me ajuda! Vivo sozinha,
desamparada. Não há mulher mais infeliz do que eu. Positivamente assombrado, espiei Aurelino, que se mantinha imperturbável, e observei. Que reação é esta, meu amigo? Dona Sinésia recolheu socorro e bênçãos durante o dia inteiro. Como justificar este ataque de cólera por picadelas sem importância nenhuma? Aurelino, entretanto, sorriu e falou paciente: acalme-se, meu caro. Auxiliemos nossa irmã a reequilibrar-se. Esta irritação não há de ser nada. Ela também, mais tarde, vai desencarnar como nós, e será guia. 15. O compromisso. Chamados ao concurso fraterno, em auxílio de pequeno grupo familiar, fustigado por doloroso caso de obsessão, instrutores amigos nos indicaram alguém no plano físico, que poderia colaborar conosco. Alberto Nogueira, a pessoa certa. Médium que reencarnara, 36 anos antes, sob o amparo do núcleo espiritual de que partiria nossa expedição socorrista. Tratando-se de companheiro que ainda não conhecíamos, em sentido direto, meu amigo Saturnino e eu, atendendo à recomendação de companheiros outros, fomos compulsar-lhe a ficha, ou melhor, o processo que lhe dera origem à existência atual, com tarefa mediúnica de permeio. Engolfados na consulta, lemos comovidamente a súplica do próprio Alberto, antes do renascimento, ali nas primeiras folhas da curiosa documentação. Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e, por isso, rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais, amando meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhoreei por atos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento, entre os meus irmãos da humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dá-me a loucura ou a cegueira para que eu possa expiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão de meus débitos, e, se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão. Seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos, valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas de meu passado e expor-me às mais duras humilhações a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que me salve e guia. Por baixo do requerimento comovedor, vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo a personalidade de Alberto Nogueira e, logo após, lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior que determinava, em nome do Cristo de Deus. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos, em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento, mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar, pelo menos, 8 horas de serviço gratuito por semana, em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os, na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade, na existência próxima, e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus, até os 60, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando, assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor! Diante de páginas tão expressivas, de certo Saturnino e eu não precisaríamos alongar anotações. Partimos, no encalço do Ceareiro do Bem,
com escala pela moradia que obsessão atormentava. Penetrando a cidade em que se nos situaria o serviço programado e atingindo a casa em que deveríamos trabalhar, vimos, para logo, uma jovem vampirizada por infeliz irmão, desde muito tempo habituado à perturbação no reino das sombras. Imprescindível socorrer a menina ingênua, aleatoriamente, sacudir-lhe as forças profundas da alma, com informações e instruções suscetíveis de libertá-la. Nada de perder tempo. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a genitora da enferma, colocando-a, com a filha obsidiada, a caminho do templo espírita cristão, onde Alberto Nogueira estaria em serviço, na evangelização da noite, segundo estaria por nós recolhidos na esfera superior. Entre aflição e desapontamento, não o encontramos no lugar indicado. Formulando indagações, por via telepática, ao simpático dirigente da casa, esclareceu-nos ele, em pensamento, que o amigo referido abandonara a pontualidade e aparecia raramente. Surgira um impasse, de vez que para auxiliar, no momento, precisávamos de Alberto. Munidos das informações necessárias, logramos situar, novamente, mãe e filha conosco, à procura dele. 20h20. Achamo-lo em bonita varanda, lendo um jornal do dia, em larga espreguiçadeira. Inspirada por nós, a desvalida senhora solicitou-lhe a colaboração mediúnica em socorro à doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu, inflexível: "Não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente por 2 longos anos servi na condição de médium, nas obras de caridade. Finalmente, adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família, como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me." E porque a infortunada mãe insistisse, atendendo-nos aos rogos, rematou numa tirada humorística: "A única criatura que trabalha, dando de si sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro." Saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência, no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecerem todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. 16. O malfeitor. Terminada que foi a tarefa de evangelização no templo espírita, a que emprestávamos concurso fraterno, acompanhei Anísio Terra, amigo espiritual de muito tempo, que me dissera estar encarregado por alguns instrutores de socorrer um moço obsesso, ameaçado de colapso nervoso naquela mesma noite. Por espírito de aprendizado, dispus-me a seguir o companheiro que se postara rente a 2 cavaleiros bem postos, distintos irmãos encarnados, que Terra me designou pelos nomes de Noronha e Silva, conhecidos dele e frequentadores da casa. Atento ao hábito de cooperar sem perguntar, acomodei-me, ao lado de Anísio, no ônibus que levava os 2 senhores, que passaram a entretecer curioso diálogo. Creia que fiquei emocionado com a preleção evangélica de hoje. Há muito tempo não ouço um orador emitindo conceitos tão felizes em torno da caridade, falou Noronha, comovido. Sem dúvida, respondeu Silva, reticencioso. Não acha você que os bons espíritos nos falaram por ele, induzindo-nos à piedade? Que quer dizer com isso? Disse outro em tom de mofa. Nosso plano para esta noite será cumprido. Mas, você compreende? Existem muitos caminhos para o reajuste de alguém, sem violência, sem escândalo. Ora essa. Você está com um malfeitor dentro de casa, como tudo indica, entre os próprios empregados, e desiste de pôr a coisa em pratos limpos. Sim, sim. É preciso pensar. Provoquei a viagem de minha mulher, dei férias aos 4, comunicando a eles que me ausentaria ao encontro dela, a partir de hoje, na convicção de que o autor do furto, do mês passado, vem a surgir agora, já que guardaríamos silêncio e procuramos sair de novo, mas, depois de ouvir a preleção evangélica. Que é isto, homem de Deus? O evangelho não aplaude roubalheiras. Mas nos chama caridade uns com os outros. E a cadeia não é caridade para o delinquente. Ó. Silva, não diga isso. Por amor de Deus. Você não recuará. Sou eu quem não deixa.
Não será melhor esperarmos a criatura infeliz com a palavra do Evangelho? Se orarmos, pedindo socorro de nossos guias, não será mais justo que solicitar a intervenção da polícia? Não, não me venha com essa. Você é meu cunhado e os valores de minha irmã que desapareceram são bens de família. Assuma a responsabilidade. Defenderei vocês dois e não retrocedo no que foi resolvido. E, consultando o relógio, Silva acrescentou, são mais de 10 horas. Entraremos no escuro, ficaremos no quarto contíguo à alcova do cofre e, se o ladrão ou a ladra aparecerem, permitiremos que comece a revistar os guardados e, assim que o Biltre ou a Megera se engolfarem na busca, trancaremos a porta, por fora, e, em seguida, meu caro, é o telefone e a radiopatrulha. Mas, Silva, nada de escapatória. Malfeitores não entendem de conselhos, nem de orações, são gente criada como as bestas do campo, abandonadas aos próprios instintos. E homem ou mulher que crescem ao sabor das próprias tendências são, quase sempre, criminosos natos. Silva, o coração me dói. Não há razão para isso. Tudo faz crer que o ladrão estará entre os seus 4 empregados. Precisamos averiguar quem é o culpado e a polícia faz isso muito bem, sem que necessitemos punir alguém com as próprias mãos. Penso que deveríamos ser mais humanos. Não perca tempo, filosofia tem lugar próprio. Nesse ponto da conversa, efetuou-se a descida. Ambos os interlocutores apearam do ônibus e rumaram para a grande residência dos Noronha, enquanto nos pusemos a segui-los de perto. Entraram à socapa, varando o silêncio e a sombra, e colocaram-se de plantão, num aposento espaçoso, vizinho da câmara estreita, em que naturalmente se localizaria o cofre da família. 2 horas de expectativa passaram morosas, pingando laboriosamente os minutos. Algum tempo depois de 0 hora, alguém penetrou a casa. Pé ante pé, atravessou 2 salões e como quem conhecia todos os cantos do largo domicílio encaminhou-se para a alcova indicada. Mais alguns instantes de sofreguidão e, ao modo de gatos pulando no objetivo após longo tempo na mira, Silva e Noronha cerraram a porta, no lado externo, enquanto o salteador passou a gritar lancinantemente. Fez-se tumulto. Os 2 amigos correram de um lado para outro. Acender de luzes, chamada ao telefone, pedido de urgência à radiopatrulha. Nada de atenção para com a voz angustiada, suplicando socorro. Noronha, sensível, mostrava-se acabrunhado, ao passo que Silva, em agitação, saiu à porta de entrada, rogando a colaboração de populares, preparando espetaculosamente a recepção das autoridades. Terra, muito sereno, recomendou-me sustentar as forças de Noronha, enquanto se dirigiria para a alcova, de modo a socorrer o prisioneiro, em acerba algazarra. Poucos minutos e a sirene policial anunciou a chegada da missão punitiva. Silva propunha providências e explicava pormenores, transeuntes detidos para a cooperação de emergência, renteando com os guardas, ouviam, curiosos. De aramas em punho e com avisos prévios ao malfeitor para que não reagisse, foi aberta a porta e um jovem de seus 22 anos apareceu em lágrimas. Avistando Silva, atirou-se-lhe aos braços, clamando em desespero, socorro! Socorro, meu pai! Silva abaixou a cabeça, envergonhado. Encontrara ali seu próprio filho. 17. Nota em sessão. Quando Anastácio, o diretor da reunião mediúnica, encaminhava as tarefas da noite para a fase terminal, comunicou-se o irmão Silvério para as instruções do costume. Apontamento vai, apontamento vem, e Anastácio, o doutrinador, desfechou curiosa pergunta ao amigo desencanado. Irmão Silvério, com o devido respeito, desejávamos colher a sua opinião em torno de grave assunto que admitimos seja problema não somente para nós, nesta casa, mas para a maioria dos grupos semelhantes ao nosso. Diga o que há. Referimos-nos aos médiuns, depois de iniciados na tarefa espírita. Por que tanta dificuldade para conservá-los em ação? Quantas vezes temos visto companheiros de excelente começo, e outros, até mesmo com merecimento de obras consolidadas, abandonarem o serviço, de momento para outro. Uns foram curados de aflitivas obsessões, outros abraçaram o apostolado, em plenitude de madureza do raciocínio. Expôs-am benditas responsabilidades, de coração jubiloso, e principiam a trabalhar, corajosos e felizes. Surge, porém, um dia em que tudo ou quase tudo largam,
de quanto prossigam credores de nossa maior consideração pela vida respeitável e digna de que dão testemunho, seja no lar ou na profissão. Como explicar semelhante fenômeno? O mensageiro anotou, através do médium. Meu irmão, estamos em combate espiritual, o combate da luz contra as trevas. Muitos de nossos aliados sofrem pesada ofensiva por parte das forças que nos são contrárias, e é razoável que deixem a posição, quando já não mais suportem o assédio. Somos, então, obrigados a compreendê-los e a favorecer-lhes a retirada, embora lhes valorizemos a colaboração, com as nossas melhores reservas afetivas. Sim, entendo, acentuou o inquieto companheiro do plano físico, entendo que os agentes da sombra nos espiam e nos hostilizam, no intuito de arrasar-nos. Mas, por que essa perseguição? Não estamos nós do lado da luz? Não somos chamados a confiar em Deus? Acaso, não nos achamos vinculados aos princípios do bem eterno? Não nos situamos, porventura, sob a vigilância de nossos instrutores da vida mais alta? O espírito amigo sorriu e replicou, paciente. Anastácio, ontem à noite estive em serviço de socorro às vítimas de alguns malfeitores encanados, numa casa de entretenimentos públicos. Os nossos infelizes irmãos, para atenderem aos baixos intentos de que se viam possuídos, fixaram-se, antes de tudo, no propósito de apagarem a luz no recinto, a fim de operarem sob regime de perturbação, no clima das trevas. Avançaram para as lâmpadas vigorosas que iluminavam a casa e, para logo, inutilizaram-lhes a capacidade de serviço, tumultuando aquele ambiente. Depois de darem muito trabalho aos policiais, estes, finalmente, restabeleceram a normalidade. Como você pode avaliar, o apoio elétrico não se modificou na retaguarda, não impedindo que as lâmpadas fossem substituídas para que se recuperasse a iluminação. Assim também, meu caro, em nossas realizações espíritas, os elementos da sombra, interessados em vampirizar a humanidade, visam, sobretudo, a anular os médiuns que iluminam e, notadamente, os de maior responsabilidade, de maneira que possam dominar com os inferiores desígnios que lhes caracterizam as lamentáveis disputas. Depois de formarem o tumulto e a treva de espírito, reclamam grande esforço dos emissários de Jesus para que a harmonia se refaça no serviço regular de nossa doutrina renovadora. Apesar de tudo isso, porém, é preciso reconhecer que a ordem se reconstitui sempre para a vitória do bem de todos. Entende você? Sim, reticenciou o doutrinador, e aduziu, mas, que fazer para melhorar a situação? E irmão Silvério rematou com serenidade e otimismo, paciência e serviço, meu caro, paciência e serviço cada vez mais. Assim como, em qualquer desastre da iluminação comum, a usina, os técnicos e a eletricidade prosseguem inalteráveis, também nos acidentes do intercâmbio espiritual, Deus, os bons espíritos e as leis divinas são invariavelmente os mesmos. Quanto às lâmpadas, é imperioso substituí-las, toda vez que não mais se ajustam à tomada de força, até que o progresso nos ofereça material de valor fixo. Compreendeu? Anastácio sorriu por sua vez, demonstrando haver compreendido, e encerrou a sessão. 18. A lenda da criança. Dizem que o Supremo Senhor, após situar na terra os primeiros homens, dividindo-os em raças diversas, esperou, anos e anos, pela adesão deles ao bem eterno. Criando a todos para a liberdade, aguardou pacientemente que cada um construísse o seu próprio mundo de sabedoria e felicidade. À vista disso, com surpresa, começou a ouvir do planeta terrestre, ao invés de gratidão e louvor, unicamente desespero e lágrimas, blasfêmias e imprecações, até que, um dia, os mais instruídos, amparados no prestígio de embaixadores angélicos, se elevaram até Deus, a fim de suplicarem providências especiais. E, prosternados diante do Todo-Poderoso, rogaram cada qual por sua vez. Pai, tem misericórdia de nós. Repartimos a terra, mas não nos entendemos. Todos reprovamos o egoísmo, no entanto, a ambição nos enlouquece e, um por um, aspiramos a possuir o maior quinhão. Ó Senhor, auxilia-nos. Deste-nos autonomia, contudo, de que modo manejá-la com segurança. Instruíste-nos códigos de amparo mútuo, no entanto, ai de nós. Caímos, a cada passo, pelos abusos de nossas prerrogativas. Santo dos Santos, socorre-nos por piedade. Concedeste-nos a paz e hostilizamo-nos uns aos outros. Reuniste-nos debaixo do mesmo sol,
Nós, porém, desastradamente, em nossos desvarios, na conquista de domínio, inventamos a guerra. Ferimos-nos e ensanguentamo-nos, à maneira de feras no campo, como se não tivéssemos, dada por ti, a luz da razão. Pai amantíssimo, enriqueceste-nos com os preceitos da justiça, todavia, na disputa de posições indébitas, estudamos os melhores meios de nos enganarmos reciprocamente, e, muitas vezes, convertermos as nossas relações em armadilhas nas quais os mais astuciosos transfiguram os mais simples em vítimas de alucinadoras paixões. Ajuda-nos e liberta-nos do mal. Ó Deus de infinita bondade, intervém a nosso favor. Inflamaste-nos os corações com a chama do gênio, mas habitualmente resvalamos para os despenhadeiros do vício. Em muitas ocasiões, valemo-nos do raciocínio e da emoção para sugerir a delinquência ou envenenar-nos no desperdício de forças, escorregando para as trevas da enfermidade e da morte. Conta-se que o Todo Misericordioso contemplou os habitantes da terra, com imensa tristeza, e exclamou, amorosamente: Ah! Meus filhos! Meus filhos! Apesar de tudo, eu vos criei livres e livres sereis para sempre, porque, em nenhum lugar do universo, aprovarei princípios de escravidão. Ó Senhor, soluçaram os homens, compadece-te então de nós e renova-nos o futuro. Queremos acertar, queremos ser bons. O Todo-Sábio meditou, meditou. Depois de alguns minutos, falou comovido, não posso modificar as leis eternas. Dei-vos o orbe terreno e sois independentes para estabelecer nele a base de vossa ascensão aos planos superiores. Tereis, constantemente seja onde for, o que fizerdes, em função de vosso próprio livre-arbítrio. Conceder-vos-ei, porém, um tesouro de vida e renovação, no qual, se quiserdes, conseguirei engrandecer o progresso e abrilhantar o planeta. Nesses crinos de inteligência e de amor, disporeis de todos os recursos para solidificar a fraternidade, dignificar a ciência, edificar o bem comum e elevar o direito. De um modo ou de outro, todos tereis, doravante, esse tesouro vivo, ao vosso lado, em qualquer parte da terra, a fim de que possais aperfeiçoar o mundo e santificar o porvir. Dito isso, o Senhor Supremo entrou nos tabernáculos eternos e voltou de lá trazendo um ser pequenino nos braços paternais. Nesse augusto momento, os atormentados filhos da terra receberam de Deus a primeira criança. 19. Jesus e Simão. Retirava-se Jesus do lar de Jeroboão, filho de Acás, em Corazim, para atender a um pedido de socorro em casa próxima, quando 4 velhos publicanos apareceram, de chofre, buscando-lhe o verbo reconfortante. Haviam recebido as notícias do Evangelho do Reino, tinham fome de esclarecimento e tranquilidade, suplicavam palavras que os auxiliassem na aquisição de paz e esperança. O mestre contemplou-lhes a veste distinta e os rostos vincados de funda inquietação, e compadeceu-se. Instado, porém, por mensageiros que lhe requisitavam a presença, excelso benfeitor chamou Simão Pedro e pediu-lhe, ante os consulentes amigos: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo sejas, junto deles, o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade, prossigamos em nossa tarefa de amor. O apóstolo relanceou o olhar pelos circunstantes e, tão logo se viu a sós com eles, fez-se arredio e casmurro, esperando-lhes a manifestação. Foi Eliude, o joalheiro e mais velho dos 4, que se ergueu e solicitou com modéstia: Discípulo do Senhor, ouvimos a nova revelação e temos o espírito repleto de júbilo. Compreendemos que o Messias Nazareno vem da parte do Todo-Poderoso arrancar-nos da sombra para a luz, da morte para a vida. Que instruções e bênçãos nos dás, ó dileto companheiro das boas novas. Temos sede do reino de Deus que o Mestre anuncia. Aclara-nos a inteligência, guia-nos o coração para os caminhos que devemos trilhar. Simão, contudo, de olhar coruscante, qual se fora austero zelador de consciências alheias, brandiu violentamente o punho fechado sobre a mesa, e falou, ríspido: Conheço-vos a todos, ó víboras de Coramim. E, apontando o dedo em riste para Eliude, aquele mesmo que tomara a iniciativa do entendimento, acusou-o, severamente: Que pretendes aqui, ladrão das viúvas e dos órfãos? Sei que ajuntaste imensa fortuna à custa de aflições alheias. Tuas pedras, teus colares, teus anéis, que são eles senão as lágrimas cristalizadas de tuas vítimas? Como consegues pronunciar o nome de Deus? Voltando-se para o segundo,
na escala das idades, esbravejou. Tu, Moabe? A que viestes? Ignoras, porventura, que não te desconheço a miséria moral. Como te encorajaste a vir até aqui, após extorquir os 2 irmãos, de quem furtaste os bens deixados por teu pai? Esqueças-te que um deles morreu consumido de penúria e de que o outro enlouqueceu por tua causa, sem qualquer recurso para a própria manutenção. Em seguida, dirigiu-se ao terceiro dos circunstantes. Que buscas, Zacarias? Não te envergonhas de haver provocado a morte de Zorobatel, o sapateiro, comprando-lhe as dívidas e atormentando-o, através de execráveis cobranças, no só intuito de roubar-lhe a mulher? Já tens o fruto de tua caça. Aniquilaste um homem e tomaste-lhe a viúva. Que mais queres, infeliz? E, virando-se para o último, gritou. Que te posso dizer, Ananias? Há muitos anos, sei que fazes o comércio da fome, exigindo que a hortaliça e o leite subam constantemente de preço, em louvor de tua cupidez. Jamais te incomodaste com as desventuradas crianças de teu bairro, que falecem na indigência, à espera de tua caridade, que nunca apareceu. Simão alçou os braços para o teto, como quem se propunha a irradiar a própria indignação, e rugiu. Súcia de ladrões, bando de malfeitores. O reino de Deus não é para vós. Nesse justo momento, Jesus reentrou na sala, acompanhado de alguns amigos, e, entendendo o que se passava, contemplou, enternecidamente, os 4 publicanos arrasados de lágrimas, ao mesmo tempo que se abeirou do pescador amigo, indagando. Pedro, que fizeste? Simão, desapontado à frente daqueles olhos cuja linguagem muda tão bem conhecia, tentou justificar-se. Senhor, tu disseste que eu deveria amparar estes homens com a verdade. Sim, eu falei amparar, nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. Assim dizendo, Jesus aceitou o convite que Jeroboão lhe fazia para sentar-se à mesa e, sorrindo, insistiu com Eliúde, Moabe, Zacarias e Ananias para que lhe partilhassem a ceia. Organizou-se, para logo, bela reunião, no qual o verbo se mostrou reconfortante e enobrecido. Conversando, o mestre exaltou a divina providência de tal modo e se referiu ao reino de Deus com tanta beleza, que todos os comensais guardavam a impressão de viver no futuro, em prodigiosa comunhão de interesse e ideais. Quando os 4 publicanos se despediram, sentiam-se diferentes, transformados, felizes. Jesus e Simão retiraram-se igualmente e, quando se acharam sozinhos, passo a passo, ante as estrelas da noite calma, o rude pescador exprobrou o comportamento do divino amigo, formulando perguntas, através de longos arrazoados. Se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como estender auxílio aos bons. Se os homens errados mereciam tanto amor, que lhes competia fazer, a benefício dos homens retos. O Cristo escutou as objurgações em silêncio e, quando o aprendiz calou as derradeiras reclamações, respondeu numa frase breve. Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. 20. Encontro singular. Escute, moço. Se é verdade que o Senhor escreve para a terra, conte o meu caso, amparando alguém. A observação procedia de um rapaz desencanado, em deplorável situação num vale de suicidas. O seu corpo, que se adensava, pesado e escuro, se retorcia, qual se estivesse fixado em agitação permanente, e, na garganta, se lhe viam arroxeadas feridas, alentadas de certo pelos pensamentos de angústia a lhe percutirem, constantes, na forma atormentada. Percebi-lhe a condição de enforcado e diligenciei colocá-lo à vontade. Fale, meu irmão, quero ouvi-lo e aprender. E o jovem, desenfaixado do envoltório físico, desmanchou-se em agoniadas recordações. Sabe? Fui no mundo uma vítima do copo. Tudo começou numa festa. Lembro-me. Uma convite inocente. Brincadeira. Uma colega abeirou-se de mim com um frasco de bebida licorosa. Em seguida, a intimação amiga, um trago, só um trago. Recusei. Não tinha hábito. Em derredor de nós a roda alegre e expectante. Então, você, zombeteou o companheiro sarcástico, então você é dos tais. Maricas. Filhinho da mamãe. Que faz você com as calças? Ignorava que aceitar um desafio desses era perigoso para mim. Os outros bebiam e gargalhavam. Acabei aderindo. Engoli uma talagada, outra e mais outra. Depois,
A cabeça zonza e o prazer esfuziante. No dia seguinte, a necessidade do aperitivo. E, dos aperitivos, passei a bebedeira inveterada. Alfaiate bem pago, a breve trecho comecei a deteriorar-me em serviço. Erros, faltas, pileques, ressacas. Terminadas as tarefas cotidianas, trocava o lar pelo bar. E sempre o quadro lastimável, noite a noite. Amigos me apoiando até a casa e, na porta, a cansada mãezinha a esperar-me. Constantemente, a mesma voz doce, insistindo e abençoando. Meu filho, não beba. Não beba mais. Minha reação negativa nunca falhava. Esbravejava, ameaçava, premindo-lhe os braços trêmulos. Na manhã imediata, os remorsos e as promessas de corrigenda e reajuste. Em sobrevindo a noite, porém, novas carraspanas e disparates. Em várias ocasiões, ao despertar, surpreendia pratos e copos quebrados e informação estranha de que fora o culpado. Estivera em pavoroso delírio, perpetrando desatinos e violências. Aborrecia-me, arrependia-me. No entanto, a sede de álcool sempre mais forte. As ocorrências infelizes se sobrepunham umas às outras, até que, um dia, acordei no cárcere. Oh! Por quê? Porque a prisão. Horrorizou-me a resposta do guarda. Você é um assassino? Eu? Um assassino? E ele, sim, você, seu bêbado, você matou. Solucei, esmagado de sofrimento. O peito parecia arrebentar-me e gritei, meu Deus, que será de minha mãe? Aí, veio a revelação terrível, foi ela própria que você destruiu. Sua mãe, sua vítima. Não acreditei. Pedi provas. Levado à residência sob a custódia de alguns soldados, ainda pude vê-la cadaverizada na urna. Mostrava na garganta os sinais de estrangulamento. Em torno de nós, as testemunhas. Os que me haviam visto de perto com os dedos cravados na carne materna, em momento de insânia. Ajoelhei e gritei de baúde. Recolhido à cadeia, positivamente dementado, aguardei a noite alta e, aproveitando algumas tiras de cobertor, enforquei-me. Desde então, sou um farrapo que vive, uma chaga que pensa. Se minha história triste pode servir a benefício de alguém, fale dela aos outros, aos que se acham no caminho terrestre, na bica da invigilância ou do desespero. Anotei, ali mesmo, o episódio amargoso que alinhavo nesta crônica e deixo o relato, com as próprias palavras do desventurado protagonista, em nossa apresentação do assunto, para estudo e reflexão dos amigos reencarnados que porventura nos leiam. Entretanto, recordando meu próprio cepticismo no tempo em que estadiava o enxudioso uniforme carnal, entre os homens do plano físico, não estou muito certo de que alguém possa realmente acreditar em nós. 21. Materialismo e Espiritismo. Conta-se que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes orientava, no Rio, uma reunião de estudos espíritas, com a palavra livre para todos os circunstantes, quando, após comentários diversos, perguntou se mais alguém desejava expressar-se nos temas da noite. Foi então que renomado materialista, seu amigo pessoal, lhe dirigiu veemente provocação. Bezerra, continua Tui, não somente por meus colegas mas também por mim, venho convidá-lo a debate público, a fim provarmos a inexpugnabilidade de materialismo contra as pretensões do espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, de chamados sensitivos que reconheceram os seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas, dos que largaram em tempo suposto desenvolvimento das forças psíquicas e fizeram declarações, quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários da mente, e, com essa relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu. Os nomes dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as fictícias ocorrências da mediunidade, dos observadores desencantados de qualquer testemunho da sobrevivência, e dos estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritas aceitem o repto. Bezerra concentrou-se em preces, alguns instantes, e, em seguida, respondeu, aliando energia e brandura. Aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura,
as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas que ter arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança, as viúvas e os órfãos, cujas energias terá escorado para os caluniados aos quais terá ensinado o perdão das afrontas, os que foram prejudicados por atos de selvageria social mascarados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que ouvidem os ultrajes recebidos, os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo-o pelo bálsamo da tolerância, os companheiros da humanidade que vieram do berço cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com princípios de justiça, para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou, os pais incompreendidos a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhes deram existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento, os tristes que haja imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade, os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tem ofertado apoio para que se levantem. Nesse ponto da resposta, o velho lidador fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam no rosto e terminou: "Ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o repto." Profundo silêncio caiu na pequena assembleia, e, porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. 22. Cristo e vida. Meu amigo, compreendendo a importância do Evangelho na seara espírita, você pergunta: já que os amigos espirituais não acreditam na salvação pela fé e sim pelas obras, sem as quais a fé se revestiria de quase nenhum valor, diga-nos, irmão X, sem muitas palavras, que significa a influência de Jesus no mundo. Antes de tudo, queremos afirmar que o Cristo de Deus, sob qualquer ângulo em que seja visto, é e será sempre o seu modelo da humanidade. Mas, a pouco e pouco, o homem compreenderá que, se precisamos de Jesus sentido e crido, não podemos dispensar Jesus compreendido e aplicado. E já que você nos pede uma síntese, dá-lhe uma série de 20 definições do Senhor na experiência terrestre, por nós recolhidas em aula rápida de um instrutor da espiritualidade maior. Cristo na existência, caridade. Cristo no lar, harmonia. Cristo no templo, discernimento. Cristo na escola, educação. Cristo na palavra, brandura. Cristo na justiça, misericórdia. Cristo na inteligência, proveito. Cristo no estudo, orientação. Cristo no sexo, responsabilidade. Cristo no trabalho, eficiência. Cristo na profissão, idoneidade. Cristo na alegria, continência. Cristo DNA dor, resignação. Cristo nas relações, solidariedade. Cristo na obrigação, diligência. Cristo no cansaço, refazimento. Cristo no repouso, disciplina. Cristo no compromisso, lealdade. Cristo no tempo, serviço. Cristo na morte, vida eterna. Aqui estão resultados da presença de Jesus em apenas alguns aspectos de nossos movimentos na Terra. Você, contudo, provavelmente voltará à carga, indagando se nós, os espíritas desencanados e encanados, já atingimos semelhantes equações, e antecipo a resposta, informando a você que Jesus em nossa fraqueza é a luz de esperança e, por isso mesmo, confiantes nele, o Mestre e Senhor, estamos certos de que, um dia, nós todos faremos do Evangelho o que devemos fazer. 23. Lição numa carta. Ao lado de João Firpo, desencanado ao impacto do fogo que lhe devorara a casa velha, numa noite de expiação e de assombro, estava a carta, datada por ele 4 dias antes, endereçada a um irmão e que o morto evidentemente deitaria ao correio, na primeira oportunidade. Enquanto bombeiros improvisados lhe retiravam o corpo inerte e benfeitores da vida maior lhe amparavam o espírito liberto em doloroso trauma, copiei a curiosa missiva que revoava nas cinzas da tragédia, a fim de transmiti-la, com objetivos de estudo e meditação, aos companheiros do mundo. Eis, assim, na íntegra,
o valioso documento. Meu caro Didito, espero que estas linhas encontrem você com saúde e paz, junto dos nossos. Graças a Deus, estou bem. Você se afligiu à toa com a notícia de meu resfriado. Tudo não